A panela de pressão é comumente usada para cozinhar mais rapidamente alimentos que, em recipientes abertos, demorariam muito para ficar prontos. Observe que o texto já faz uma comparação entre a panela de pressão e panelas comuns, aqui chamadas de recipientes abertos, e faz referência ao fato de, na panela de pressão, o tempo de cozimento ser menor do que numa panela comum. Para o bom funcionamento da panela de pressão, há 3 fatores físicos coexistentes, a saber, a pressão interna, entende-se que do vapor de água dentro da panela de pressão, o ponto de ebulição, no caso da água utilizada para o cozimento do alimento dentro da panela de pressão, e a energia térmica, entenda-se, a quantidade de calor utilizada na fervura da água para o cozimento dos alimentos. No funcionamento desse utensílio doméstico ocorre, e se você observa as alternativas, é para analisar se houve uma diminuição ou um aumento da pressão interna, naturalmente comparado com a pressão externa, ou antes do fogo ser aceso, ou antes do cozimento acontecer, enfim. E, no caso do ponto de ebulição da água, dentro da panela de pressão, se houve um aumento ou uma diminuição comparado com o recipiente aberto. E, finalmente, se o gasto de energia térmica é maior ou menor na panela de pressão, também evidentemente comparado com a fervura e o cozimento numa panela comum, num recipiente aberto. Para a gente entender o que acontece numa panela de pressão e a relação que existe entre a pressão interna e o ponto de ebulição, vamos lembrar o chamado diagrama de fases. Nesse caso, especificamente das fases da água. Lembrando que quando se fala fases de uma substância, está fazendo referência aos estados físicos, sólido, líquido e de vapor. O diagrama de fases é um sistema de eixo cartesiano, onde o eixo Y representa valores de pressão e o eixo X, valores de temperatura. O que nós temos, então, é um plano formado por um conjunto de pontos, onde cada um desses pontos representa um par de coordenadas pressão-temperatura. Para alguns desses valores de pressão e temperatura, a água aparece no estado líquido. Para outros valores, a água aparece no estado de vapor. Portanto, nesse plano do diagrama de fases, aparecem os pontos, ou seja, o valor de pressão correspondente ao valor da temperatura de ebulição da água, a temperatura em que a água muda do estado líquido para o estado de vapor. Considerando a pressão atmosférica ao nível do mar de 1 atm, é conhecido que a água ferve nesta pressão à temperatura de 100 graus Celsius. Entretanto, se fizermos referência ao que acontece no interior de uma panela de pressão, onde a função é manter no interior da panela um valor de pressão maior do que a pressão atmosférica ambiente. A pressão dentro de uma panela de pressão pode chegar a 1,5 atm contra 1 atm da pressão atmosférica, fazendo referência ao nível do mar. Ora, o próprio diagrama de fases mostra que para um determinado valor maior da pressão atmosférica, nós temos um valor maior também para a temperatura de ebulição da água. Dentro da panela de pressão, a água pode ferver a temperatura de 120 graus Celsius. Entende o que isso significa? A água chega a 100 graus Celsius e você não vê a água borbulhar. Ela só começa a fervura a 120 graus Celsius. É o contrário do que acontece, por exemplo, quando você sobe uma montanha. Quando o pessoal escala, por exemplo, o Monte Everest, que em relação ao nível do mar apresenta uma altitude de quase 9 quilômetros, quase 9.000 metros de altitude, existe uma diferença entre a pressão atmosférica aqui embaixo ao nível do mar, onde o ar aparece muito comprimido, e à medida que você vai subindo a montanha, o ar vai ficando mais rarefeito, o que significa dizer uma pressão atmosférica menor.
No topo do Monte Everest, naquela altitude, a pressão atmosférica chega a 36% do que é ao nível do mar, ou seja, 0,36 atm. Naquela altitude, naquela pressão reduzida, a água ferve a apenas 72 graus Celsius, o que significa dizer que ela ferve muito mais fria do que o que a gente está acostumado ao nível do mar. Conclusão é que, para um determinado aumento na pressão ambiente, nós temos também um aumento na temperatura de fervura da água. Igualmente, quando essa pressão ambiente é reduzida, nós temos também uma redução na temperatura de fervura da água. Se juntássemos todos os valores de pressão e temperatura correspondentes, nós temos a chamada curva de vaporização da água, ou seja, um conjunto de pontos para os quais coexistem as duas fases simultaneamente, de líquido e de vapor, ou seja, os valores de pressão e temperatura em que ocorre a mudança de fase da água. Bom, a questão faz referência à panela de pressão. Nesse caso, pode-se afirmar que no interior da panela de pressão existe uma pressão interna maior do que a pressão ambiente. Isso faz com que haja um aumento no ponto de ebulição da água, o que corresponde já a 2/3 da resposta pedida na questão. A última parte da resposta faz referência ao gasto de energia térmica por parte da panela de pressão. Ora, se já foi afirmado que, no caso da panela de pressão, os alimentos fervem mais rapidamente, isso significa um menor tempo de funcionamento, logo, também um menor gasto de energia térmica. Reunindo então todas as conclusões acerca do aumento da pressão interna na panela de pressão comparado com a pressão comum, o que provoca um aumento no ponto de ebulição da água, fazendo com que a água ferva mais quente do que numa pressão atmosférica de 1 atm, por exemplo. E descobrindo que pelo fato de cozinhar mais rápido, então isso causa um menor gasto de energia térmica, nós teríamos então que a resposta correta da questão corresponde à alternativa D de dado.